que estão aqui presentes. Agradecer ao nosso secretário Marinilson Batista, que ontem à noite me informou que eu ia estar presente nessa mesa. Obrigado, Marinilson, onde quer que o senhor esteja. Eu queria começar, gente, o que me foi proposto é que a gente, um olhar, nós que estamos lá na base e que participamos de todo esse processo em relação à ação da abordagem territorial. Eu me chamo Márcia Dornelles, território da Zona da Mata Norte Paraibana. Faço parte do processo da abordagem desde 2003. E eu vejo aqui Humberto Oliveira, no qual a gente agradece a participação, Humberto. Mas eu não poderia deixar de iniciar essa minha fala sem comentar alguns companheiros que durante o início do processo dessa abordagem nos ensinaram e estiveram sempre presentes conosco. E eu queria destacar aqui a nossa consultora regional, Elana Duarte, nossa ex-consultora que está lá em cima, Elana Duarte. Gostaria também de destacar aqui a nossa articuladora estadual, a Naufra, e em nome dela, todos os assessores estaduais presentes. Destacar também a nossa assessora territorial da Zona da Mata Norte, daí puxando um pouquinho o assado para a gente, Sandra Mori, em nome dela cumprimentar todos os assessores territoriais presentes, cumprimentar também o nosso Toninho, assessor da nossa delegada Gilcélia, e destacar que a delegacia vem fazendo um trabalho excelente em relação à frente, a delegada Gilcélia vem fazendo um trabalho excelente em relação à delegacia do MDA. E também os companheiros da Rede Nacional de Colegiados, Jorge do Rio Grande do Sul, Tertuliano de Alagoas e Jerusa lá do Ceará. E agradecer a todos e todas que estão e que fazem parte deste processo. A ação da abordagem territorial na concepção, gestão e monitoramento de políticas públicas voltada para o desenvolvimento sustentável se apresenta como uma das ações mais inovadoras e extraordinárias implementadas pelo governo Lula. Pelo Brasil afora, temos mais de 255 territórios organizados e com seus colegiados territoriais em funcionamento, buscando cumprir seu papel importante definido na Política de Desenvolvimento do Brasil Rural, a PDBR, que é de funcionar como espaços de desenvolvimento, espaços políticos de governança e de promoção do desenvolvimento e o envolvimento do poder público e da sociedade civil organizada. O conhecimento do território é sempre resultado da experiência social. É a experiência de luta, de organização, a energia do movimento social, o real fundamento da gestão e do envolvimento das pessoas. E aqui reafirmamos que os territórios são mais do que espaços geográficos ou agrupamentos de municípios. Os territórios se constituem numa força viva, integrado por gestores públicos, representantes de movimentos sociais, organizações, equipes técnicas, dentre outros participantes, que de forma insurgente buscam desenvolver de forma sustentável, superando grandes desafios impostos por políticas anteriormente centralizadas e com foco longe daquelas historicamente invisíveis às políticas públicas. O meio rural brasileiro é um grande exemplo disso. Somos desafiados a observar a nossa realidade de uma outra maneira. Todos são observadores da realidade territorial, realidade que não se encontra fora da gente, que participa nela e que tampouco pode se fragmentar. Quando somos participantes, é possível concretizar a possibilidade de uma visão compartilhada. O potencial social da gestão territorial vai depender da qualidade e intensidade das interações entre os sujeitos e agentes que formam parte dessa rede sistêmica que faz o tecido social territorial. Os gestores são chamados a olhar a realidade social a partir de uma possibilidade de criação de um novo imaginário.
solidário, includente, sustentável, amoroso e saudável. Eu sei, gente, o quanto tem sido difícil para cada um e cada uma de nós manter o ânimo neste processo de construção e consolidação da abordagem territorial, principalmente nos últimos 2 anos, e eu quero destacar aqui 2011 e 2012, pois foram diversos acontecimentos que nos afetaram diretamente. Sucessivas trocas de ministros do MDA, secretários da STT, com distensionamento no orçamento, decreto presidencial das ONGs, acórdão do TCU, encerramento dos convênios SDT e ICA, demora do edital PRONAF, indefinição e paralisação do PTC. Não tenho intenção de justificar aqui esses fatos, nem essa situação, mas para persuadi-los do desafio que é quebrar paradigmas, principalmente o de construir a governança na gestão das políticas públicas, aprofundar a democracia participativa, inverter a lógica do planejamento, iniciando de baixo para cima, mudando de oferta de políticas públicas para atendimentos de demanda da sociedade. Agradecer àqueles que durante 2 longos anos fizeram o esforço de cobrar do governo da presidente Dilma o compromisso com a continuidade desta importante iniciativa do governo Lula. Mesmo que lentamente, algumas das ações foram retomadas, a exemplo da contratação das entidades de apoio dos colegiados territoriais, reformulação e definição do PTC, renovação do contrato com o IRICA para a contratação dos articuladores regionais e, infelizmente, gente, isso só se restringe aos regionais porque os nossos estaduais, eles foram contratados a partir de uma entidade, a partir de um edital, tá? A liberação dos recursos do IAD para a realização do Enrede Nacional, que deveria ter sido realizado em 2011, ou seja, nós estamos em 2013 e esse encontro, que é o Encontro Nacional, posterior à Constituição e à criação, no caso, das redes estaduais, que culminou na Rede Nacional, que aconteceu em 2010, e agora o recurso está liberado. A aprovação da 54ª reunião ordinária do CONDRAF, da incorporação de novos territórios ao PRONAT, onde a Paraíba, a partir desta, está totalmente territorializada, onde nós temos aqui 15 territórios apoiados, e a realização, gente, eu queria aqui abrir um parênteses e falar um pouquinho da realização da 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, em um amplo processo de participação, e todos nós que aqui estamos participamos desse processo que iniciou-se num território, onde aproximadamente 70% dos delegados e delegadas participantes integraram as estruturas dos colegiados territoriais. Mais do que isso, esses colegiados em todo o Brasil organizaram e orientaram e fizeram acontecer as 414 conferências territoriais, intermunicipais e municipais. Então eu inicio, e paro aqui no território, foram muito mais que isso. Esta é uma prova do compromisso dos sujeitos coletivos dos territórios com o desenvolvimento rural sustentável e solidário. Uma coisa muito importante que aconteceu nessa conferência para a gente foi a paridade de gênero. Chegaram a Brasília 1.200 pessoas, 50% de homens e 50% de mulheres. E nessa perspectiva foi garantido, e também eu queria abrir um parênteses, que anterior à Conferência Nacional, houve em Brasília a Conferência dos Povos e Comunidades Tradicionais, que elegeram 80 delegados diretos para a Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, e aí índios, quilombolas, povos de terreiros, pescadores, assentamentos da reforma agrária, e garantimos também 20% da participação dos jovens. Então, para a gente foi um processo muito importante. O objetivo da conferência foi a construção do Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, materializando concepções, princípios e diretrizes e estratégias para a nossa PDBR, com indicação de metas de curto, médio e longo prazo, com projeção até 2030. Considerando o exposto, lhe conclamo a renovar as esperanças e continuar contribuindo para virarmos esse jogo.
não sabendo ao certo se nós vivenciaremos os avanços, mas tendo a certeza de que esta luta é necessária para garantir aos nossos filhos e netos um futuro mais justo e solidário, com um Brasil rural com gente, mas do jeito que a gente quer. Muito obrigada.